Graça e paz, irmãos. Como o irmãozão ele já iniciou o culto, com a graça do Senhor, nessa manhã, no dia do Senhor, reunidos ao nome dEle, pretendemos então engrandecer o nome do Senhor nosso Deus, por meio dos louvores agora da pregação. Eu gostaria de iniciar a pregação de hoje não com um versículo, mas com a primeira pergunta do Catecismo Puritano, que foi inclusive compilado por Charles Spurgeon, que diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual o propósito da vida do ser humano? Aqui não está se falando do crente, do cristão, não, está se falando do ser humano. Qual o propósito da vida do ser humano? E a resposta nesse catecismo diz o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. O fim principal do homem é mostrar aquilo que o irmão iniciou, comentou hoje no início do culto. É mostrar, evidenciar o peso de Deus, o valor de Deus, a importância de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus. É mostrar, evidenciar quem é Deus. Esse é o fim principal de todo homem, toda criatura humana. E com isso, o prazer dele, a alegria dele, a satisfação dele tem que estar nisso, em evidenciar, manifestar a glória de Deus, quem Deus é. Então essa pergunta, irmãos, ela é muito conhecida já entre nós os reformados. Ela está diretamente vinculada aos 5 solas, o quinto sola principalmente, o sola Deo Gloria. E ela também faz muito sentido, ou melhor, nossos ouvidos estão muito acostumados a ouvir essa frase: o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele, satisfazer-se nele, gozá-lo para sempre. Mas a questão é a seguinte, irmãos: o que vem à nossa mente quando nós ouvimos essa frase, glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre? Eu lembro que quando ouvi isso pela primeira vez, a realidade da minha cabeça, a realidade da vida mudou, porque aí você começa a entender o seguinte: o meu propósito é o quê? Evidenciar a glória de Deus na minha vida. O meu propósito é viver somente para Ele. O meu propósito é me alegrar somente nele. Então isso mudou totalmente a perspectiva da vida. Só que surge uma responsabilidade muito grande em cima dessa afirmação. A responsabilidade, sim, de evidenciarmos, sim, o peso da glória de Deus. Quem é Deus? Então, principalmente nós cristãos, que uma vez criados, hoje em Cristo fomos recriados. Uma vez como criaturas de Deus, hoje nós somos o quê? Povo seu, filhos do Senhor nosso Deus. Então nós temos, como o irmão William disse, responsabilidade dupla de glorificar a Deus. Então, irmãos, contudo, parece que a gente se esquece muitas vezes disso. A gente se esquece com facilidade desse nosso propósito. E eu digo principalmente no quesito igreja. Quando nós pensamos em igreja, qual seria o propósito principal da igreja de Cristo? Justamente no ajuntamento congregacional, que é onde nós deveríamos unir forças nesse propósito, qual? De glorificar a Deus, é que muitas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade, nós nos dispersamos desse nosso objetivo. Vocês já perceberam que por diversas vezes na coletividade do corpo de Cristo, parece que nós abandonamos esse sublime propósito e nos envolvemos com os nossos próprios interesses, ou ainda com os interesses daqueles que estão à nossa volta?
Quantas vezes, ou melhor, eu pergunto hoje, você saiu de casa hoje com aquele alvo, aquele propósito, aquela visão de que eu estou indo à igreja, por quê? Porque eu devo glorificar o nome do Senhor. A gente não pensa muitas vezes nisso, a gente pensa em vários outros fatores. Eu tenho que me tornar mais santo, eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que ser edificado, são vários outros fatores que nos levam a quê? A ir à igreja. Mas a gente perde de vista o fator principal e primordial. Qual? Manifestar a glória de Deus, manifestar quem Deus é. E aí nós entendemos o seguinte: se o propósito individual de cada um de nós, como criaturas e também como redimidos pelo sangue do Cordeiro, é glorificar a Deus, quanto mais é o propósito que? Coletivo. Não deveria ser o mesmo propósito de cada um de nós que somos membros da igreja, quando reunidos como igreja, glorificar o Senhor, glorificar o nome do Senhor? Então esse é o propósito da igreja de Cristo, o que? Refletir a glória de Deus. Pois não é à toa que Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Abram comigo Romanos 11:36, vamos ler juntos. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que a glória a ele? Porque tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo surgiu por meio dele, e todas as coisas convergem em quem? Nele. Esse é o peso de Deus, essa é a importância de Deus, esse é o valor de Deus. Tudo converge em quem? Nele. Então a glória seja unicamente para quem? Para Ele. Esse é o norte, esse deve ser o norte da igreja de Cristo. O que? Glória somente para o nosso Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, quão grande Tu és, ó Deus, quão magnífico, quão majestoso e maravilhoso, ó Pai, quão sublime, meu Deus. Tu és tão grande, ó Pai, que nossas mentes não podem alcançar. Nosso coração, ó Pai, não pode se aproximar de Ti, meu Deus, devido à Tua grande santidade. Nós somos inúteis, meu Deus, na Tua presença, somos vermes na Tua presença, fomos criados por Ti para um propósito, e no decorrer do caminho, ó Deus, nos desviamos desse propósito bendito, ó Pai. Pelo meio do pecado, meu Deus, nós nos afastamos de Ti. Não só isso, nós nos rebelamos, ó Pai, contra a Sua grandiosíssima majestade, contra o Seu governo, ó Pai. Ó Senhor, merecíamos, ó Deus, somente o inferno, mas Tu, na Tua graça e na Tua misericórdia, pelo Teu grande amor com que nos amaste, ó Pai, Tu enviaste Teu Filho amado a esse mundo, e hoje, ó Deus, somos reconhecidos como Teus filhos. Senhor Jesus Cristo nos comprou com o sangue dele, para Ti, nos inseriu na Sua família, ó Pai. É como igreja que nessa manhã, meu Deus, sabendo que somos Teus filhos, estamos aqui, ó Pai, para glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a importância da glória do Teu santo nome, e de manifestar essa glória, ó Pai, de refletir essa glória para esse mundo perdido. Tem misericórdia de nós, ó Pai.
Leva-nos, Senhor, à negação de nós mesmos. Leva-nos, ó Pai, à morte, cada dia mais a tomarmos nossa cruz, de modo que a Tua glória reflita em nós. E que nós mesmos, ó Pai, sejamos deixados de lado. Importa que Tu cresças e que cada um de nós diminuamos. Para a honra e glória do Teu santo nome eu te peço, meu Deus. Amém, Senhor. Então, irmãos, o tema da mensagem de hoje é o propósito da igreja. Qual o propósito da igreja? Nós já vimos que o propósito da igreja é o quê? Refletir a glória de Deus nesse mundo caído. Contudo, vamos prestar atenção, não é de agora que nós, homens, buscamos o quê? A nossa própria glória. Cada um de nós tem essa tendência maligna, que é muito forte, de procurar o quê? Satisfazer os nossos próprios interesses e trazer com isso os holofotes para nós. Isso é maligno, irmãos. É só pararmos para perceber um pouquinho o que cada um de nós tem buscado na igreja. E eu vou dizer agora alguns pontos de um modo geral. Parem e pensem. O que você buscava na igreja quando você não tinha reconhecido o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo e se prostrado ante o pé dele? E o que você tem buscado na igreja hoje? O que nós temos buscado? Alguns buscam na igreja consolo, conforto, alívio para as suas inquietações. Outros, cansados da loucura aí do dia a dia, buscam o que na igreja? Paz, tranquilidade, harmonia. Muitos outros, em contrapartida, procuram o quê? Procuram extravasar, procuram gritar, chorar, se emocionar. Já há quem busque também o quê? Conhecer o futuro. Aí essa pessoa vai para a igreja para quê? Para ouvir profetada, para ouvir revelações, para ouvir adivinhações. Há também quem queira o que na igreja? Cura, libertação, prosperidade. Há outros que procuram o quê? Uma boa música, uma distração de qualidade, um bom entretenimento. Há quem vai na igreja só para procurar o quê? Amizade. As pessoas do mundo não são confiáveis. Vão na igreja o quê? Procurar amizade. Vou procurar um novo relacionamento, procurar uma identificação comunitária. O pessoal busca se identificar com um grupo de pessoas. Há aquele que vai na igreja para quê? Buscando um pastor. Ele quer um pastor simpático, um pastor carismático, um pastor extrovertido. Mas há aquele também que procura o quê? Um pastor mais sério, um pastor mais centrado, um pastor mais sóbrio. E assim, irmãos, são vários motivadores. Há aqueles que vão na igreja para procurar o quê? Caridade. Eles querem encontrar caridade, amor ao próximo. Eles querem se envolver com ações sociais. Eles vão à igreja, tem uns que vão à igreja procurando o quê? Satisfazer as necessidades da sua família. E eles vão buscar ministérios infantis, ministérios para jovens, ministérios para casais. Há quem vai na igreja também buscando o quê? Uma boa oratória, um sermão bem organizado, um sermão bem estruturado. Há também aqueles que buscam o quê? Mensagens mais bíblicas, mais cristocêntricas, mais teologicamente fundamentadas. Há outros que vão à igreja buscando o quê? Pastoreio, discipulado, aconselhamento. Ou seja, o que não faltam são motivos que nos levem à igreja. Alguns desses motivos podem ser sinceros, podem ser legítimos, podem ser até justos. Outros podem ser motivações o quê? Egoístas, motivações perversas, motivações impróprias, que não condizem com a realidade do que é a igreja. Mas percebam, tanto um quanto o outro são egoístas. Muitas motivações nossas, irmãos, visam os nossos próprios o quê? Interesses. Ainda que interesses legítimos, ainda que interesses santos, as nossas motivações estão centralizadas em quem? Em mim. O modo como o irmão abriu o culto hoje é muito importante.
O peso de Deus faz com que a gente tire os olhos de quem? De nós mesmos, e comece a focar somente em quem? Nele. Perceberam? Quantas vezes a gente vai à igreja, né, ou vem à igreja, buscando o quê? Vamos cantar, qual hino? Será que a gente vai cantar aquele hino legal, aquele hino bom? Ou você está cantando, louvando ao Senhor? Será que a gente vai ouvir aquela mensagem edificante hoje? Ou você está buscando uma mensagem que glorifica o nome do Senhor? A questão, irmãos, é a seguinte: são raros os momentos em que nós saímos de nossa casa para vir à igreja, tendo em vista o quê? Unicamente a glória de Deus. Assim como foram raros os momentos que nos moveram a procurar uma igreja pensando exclusivamente no que? Na glória de Deus. Não estou dizendo que aqueles outros motivadores estejam errados. Quando os motivadores são legítimos, eles não estão errados. Então você procurar uma igreja que traga mensagens bíblicas, cristocêntricas, teologicamente embasadas e fundamentadas, você buscar por pastoreio, por discipulado, por aconselhamento, nada disso é errado. Nada disso. Contudo, isso tem que visar o quê? A glória de Deus, a manifestação de quem Deus é, o reflexo, tudo isso tem que ser reflexo de quem Deus é para nós. Tudo isso tem que nos levar ao quê? A manifestar essa glória, a mostrar quem Deus é e não quem nós somos. Esse é o nosso grande mal. Nós buscamos o nosso próprio benefício, inclusive a glória, que deveria ser somente de Deus, pois Ele diz: a glória é minha e eu não divido ela com ninguém. Nós buscamos para quem? Para nós mesmos. E assim foi, irmãos, desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Qual foi o propósito de Deus na criação do ser humano? Por que Ele criou o homem? Por que Ele criou todas as coisas? No Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia o quê? As obras das suas mãos. Ou seja, toda a criação foi feita por quê? Para que ela manifestasse a glória de Deus, para que ela refletisse a glória de Deus. Mas entendam que dentre a criação, foi criado de uma maneira muito peculiar. Parem para analisar. Todas as plantas foram criadas segundo as suas espécies. Todos os animais foram criados, cada um segundo a sua espécie. Ou seja, quando fala espécie, diz o seguinte: cada um deles foi criado dentro de um grupo a qual eles pertencem e com o qual eles se identificam. Somente o homem, foi criado não segundo a sua espécie, mas ele foi criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. O nosso vínculo com Deus é muito forte. Ele criou o ser humano especificamente, especialmente, para quê? Para a sua glória. Ele criou o ser humano especificamente para refletir a glória de Deus, para mostrar na criação o peso de Deus, o valor de Deus, a importância de Deus. Por isso que em Gênesis 1:26, abram comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então olha só que interessante, o homem foi criado para quê? Para refletir a glória de Deus. O homem foi criado como um ser único na criação.
Isso não traz glória para nós, não, isso nos traz o quê? Uma grande responsabilidade. Nós somos distintos de todos os demais animais. Nós não somos uma espécie dentro da criação de Deus. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente não pode aceitar quando a ciência diz que nós somos um animal. Só que um animal o quê? Racional. Não, nós não somos um animal. Nós somos um ser que foi criado à imagem de Deus. Nós somos seres que foram criados à semelhança de Deus. Repito, isso não traz glória para nós. Isso traz a responsabilidade de refletirmos a glória dele, porque nós somos distintos de toda a criação de Deus. Assim como um filho se assemelha a seu pai, Deus criou o homem totalmente distinto dos demais seres da criação. Ele criou-nos como uma espécie de quê? Filhos seus. Não é assim? Os nossos filhos não mostram quem nós somos? Tanto em questão de semelhança, quanto em questão de gênio, muitas vezes, de personalidade. Os nossos filhos refletem quem nós somos. E aí eu posso dizer para vocês, para quem não tem filho, se tiver um filho, seu filho vai parecer com você, de um jeito ou de outro, vai parecer com você, porque o filho é seu. E Deus nos criou nessa perspectiva, qual? Nós somos criaturas suas. Nós fomos criados com a semelhança, a imagem de Deus. Só que continue aí no versículo 26, ele continua, Gênesis 1, 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É desse modo que o ser humano recebeu a incumbência de glorificar a Deus, de refletir a imagem e a majestade de Deus. Como? O ser humano é o único que tem domínio, pode ter domínio, ou melhor, tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É impressionante isso. A ciência, de um jeito ou de outro, mostra para nós esse domínio que nós exercemos nesse mundo. Não é isso? Quantas coisas foram descobertas que nós mesmos não sabíamos? Ondas sonoras, quantas coisas foram desenvolvidas que nós mesmos não conhecíamos. O que é isso? É o domínio que Deus deu para o ser humano em toda a sua criação. A questão é, nós temos nos utilizado desse domínio que Deus nos deu para manifestar a glória de Deus ou para o nosso próprio benefício? Percebam, o mundo é criado dessa maneira. O mundo foi desenvolvido dessa maneira. O que? Nós nos utilizamos de todos os recursos que Deus nos deu, para quê? Para o nosso próprio benefício. Esse é o grande mal do ser humano. Esse é o grande problema da ciência hoje. Ela não se utiliza desses recursos visando a glória de Deus, visando o governo de Deus, a sujeição a Deus. Não. Ela se utiliza desses recursos para quê? Para o próprio benefício. Com isso, o que nós vemos nesse mundo hoje? Colocado Deus e o homem na balança, quem que pesa mais? O homem. É essa visão que o mundo tem. É essa visão que nós muitas vezes trazemos à igreja, ao evangelho. Eu sou o centro do universo. As coisas giram em torno de mim. Eu estou indo à igreja por quê? Por causa do meu benefício. Eu me sinto bem. Sabe de uma coisa? Jesus é Salvador. Eu tenho que crer nele.
Por quê? Porque isso vai ser bom para mim, eu vou para o céu. A gente inverte as ordens das coisas. A questão é: eu estou no centro ou Deus está no centro? Esse é o ponto. Esse é o Adão que foi criado, irmãos. Ele foi criado para quê? Para manifestar a glória divina, para manifestar a glória de Deus na criação, para manifestar o quê? O caráter divino e o governo de Deus. Foi para isso que Adão foi criado, foi para isso que nós fomos criados. Nas nossas ações nesse mundo devemos manifestar o quê? O caráter de Deus e o governo de Deus sobre essa criação. Foi para isso que Deus nos criou. Mas o que aconteceu? O sábio tinha muita razão quando em Eclesiastes ele diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Deus criou Adão reto, mas ele se meteu onde? Em muitas astúcias. E aí o que aconteceu? Na queda, o homem que havia sido criado para refletir a glória de Deus, ele agora faz o quê? Ele deseja ser igual a Deus. Isso a gente vai ver em Gênesis 3:5. Esse foi um dos argumentos que a serpente usou para Eva: você vai ser igual a Deus. E com isso o homem se revolta contra o seu Criador, ele se revolta contra Deus. E a partir de então ele opta por assumir o quê? O governo da sua própria vida. Ele opta por assumir o governo da sua própria vida, e ele se nega a refletir a glória de Deus. É isso que aconteceu na queda, irmãos. O problema da queda não foi o pecado em si. O problema da queda foi que o pecado manifesta os intentos do coração do ser humano. E manifestou o que? Os intentos do coração de Eva, os intentos do coração de Adão. O que? Rebelião contra Deus, revolta contra Deus. O ser humano se nega a refletir o caráter de Deus. Ele se nega a refletir o governo de Deus sobre a criação. Quando ele se rebela contra Deus, ele fala: sobre mim governa o céu não. E foi assim, irmãos, que o homem fez o quê? Perverteu a imagem de Deus em si mesmo, por meio do quê? Do pecado. Mas entendam, ele ainda possui a imagem de Deus em si. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 9, versículo 6. O homem mantém a imagem de Deus. Nós ainda somos imagem de Deus. O ser humano ainda é imagem de Deus. Quando vemos um ser humano caído, um homem caído na calçada, podre de bêbado, drogado, o que ele está fazendo com isso? Ele está aviltando a imagem de Deus. Ele está fazendo pouco da imagem de Deus. Esse é o maior pecado dele. O maior pecado dele não é estar bêbado, não é estar drogado, não é nada disso. O maior pecado dele é que ele está com isso, aviltando a imagem de Deus, mostrando que Deus não é nada, que Deus é pouco, que Deus é pequeno, que Deus é fraco, que Deus não pesa nada. Esse é o grande problema. A imagem de Deus ainda está no ser humano. Só que agora o ser humano, por causa do pecado, ele passa a refletir uma imagem o quê? Distorcida, uma imagem deturpada, uma imagem grotesca de quem Deus é. Esse é o grande pecado do ser humano. Por estar escravizado ao pecado, ele começa a mostrar uma imagem nojenta de quem Deus é. Ele transforma Deus em algo asqueroso, por causa da
postura dele, da atitude dele, do comportamento dele, de como ele tem refletido essa glória. Então é por meio do pecado que o ser humano o quê? Corrompeu-se, tornou-se o quê? Culpado perante a face de Deus. E com isso, o ser humano se desvia do quê? Do propósito do Criador. Quer o quê? Refletir a glória de Deus. É por isso que Deus expulsa Adão e Eva do jardim. E essa passa a ser a nossa condição. Qual? Abram comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Então olha só, Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então hoje nós somos esse reflexo corrompido, esse espelho distorcido, esse espelho em parte ondulado, em parte distorcido, em parte quebrado, que não consegue refletir quem é Deus e a glória de Deus. Mas o que acontece, irmãos, é o seguinte: é que depois de Adão, Deus decide fazer o quê? Levantar um povo. Ele decide criar um povo, levantar um povo que manifestasse a sua glória entre as demais nações. E é para isso que ele vai e faz o quê? Ele chama Abraão e promete abençoar a Abraão, e promete abençoar a descendência de Abraão, e diz o seguinte: que faria dessa nação uma bênção para as demais nações. Em Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1, nós lemos: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor fez o que? O Senhor queria fazer desse povo um povo que manifestasse o que? A sua glória. Ele quer fazer desse povo o que? Um povo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, um reino de sacerdotes. Em Êxodo 19, 5, dos 5 ao 6, nós já lemos nos outros estudos, nos estudos dos 10 mandamentos, diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus dizendo a quem? A Moisés. Então o relacionamento do Senhor Deus com o seu povo era tão grande, que ele chama Israel do que? De filho. Em Êxodo capítulo 4, quando Moisés vai falar com o faraó, Deus diz para Moisés: dirás a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Essa é a relação de Deus com Israel. Ele quis um povo seu, ao qual ele chama de filho. Para quê? Para que manifestasse a sua glória às demais nações, para que mostrasse quem ele era aos demais povos. Desse modo eles refletiriam o caráter de Deus.
Desse modo eles refletiriam o governo de Deus às demais nações. Como? Sujeitando-se às suas leis. Mas o que aconteceu com esse povo? Também falhou. E por sua rebeldia e rebelião às leis de Deus, o que Deus fez com esse povo? Expulsou esse povo da terra e dispersou esse povo para demais nações. E por meio dessa obstinação, por causa dessa obstinação, é que o nome do Senhor, ao invés de ser glorificado, foi o quê? Blasfemado. Esse é o grande problema. Em vários trechos, em vários versículos, em vários trechos dos profetas, nós vamos ler o seguinte: que Deus não estava se importando tanto com a condição pecaminosa, vamos entender o que eu quero dizer, pecaminosa do ser humano. Ele estava se importando com a sua glória que estava sendo ofendida. Esse era o ponto principal. O pecado em si não é o problema. O problema é que o pecado, ele avilta a glória de Deus, ele a confronta, ele é uma afronta a Deus. É isso que nós devemos entender, porque muitas vezes nós nos apegamos aquele negócio do tipo: o que é certo eu fazer? É isso ou aquilo? Faço aquilo ou faço aquilo outro? A questão não é essa. A questão é: o que você fizer está levando, o que quer que você faça, está sendo feito para a glória dele ou não? Isso que é feito para a glória dele tem que estar em sujeição ao que? À vontade dele, aos desejos dele, às leis dele. Mas isso está levando glória a ele? Porque muitas vezes nós nos sujeitamos às leis de Deus, nós nos sujeitamos a práticas piedosas, mas para quê? Para trazer glória para nós. Esse é o problema. Então a essência do pecado não é o que você faz, mas por que você está fazendo. Porque nós somos capazes de fazer muitas coisas aparentemente santas, piedosas, justas, para a nossa própria glória. Esse é o grande problema. Jesus mostrou isso no Sermão do Monte. Quando você for orar, ora no seu quarto, escondidinho. Não sai mostrando para todo mundo que você está orando. Quando você for jejuar, jejua no seu cantinho. Não sai mostrando para todo mundo que você está jejuando, está dando uma de santo. Porque você com isso está buscando o quê? Glória para você mesmo. Esse é o ponto, irmãos. É por isso que nós, observando a história, irmãos, nós vemos o quê? Que o homem caído jamais poderá refletir a glória de Deus, jamais. O ser humano, quando está entregue a si mesmo, ele jamais pode refletir a imagem de Deus. Quem é que pode refletir a imagem de Deus? Ele mesmo. Eis o ponto. Somente Deus pode refletir a sua própria glória, a sua própria imagem. E é por isso, irmãos, que em João 3,16 nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Ele deu o seu Filho unigênito? Para que o seu Filho unigênito viesse a esse mundo em semelhança de homem. Olha como que é interessante isso. O homem foi feito à imagem de Deus. Agora é Deus descendo até essa terra em semelhança de homem, como nós podemos ver em Filipenses 2,7. Ele vem em semelhança de homem. Para quê? Para sujeitar-se ao governo de Deus, para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, para sujeitar-se às leis de Deus, para fazer aquilo que Israel, como nação, não conseguiu fazer. Abram comigo em João 6:38. No Novo Testamento, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João.
Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Jesus diz o seguinte: João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então em João nós podemos ver muitos trechos de Jesus dizendo o seguinte: eu não vim fazer a minha vontade, eu estou aqui para cumprir o que? A lei que meu Pai estabeleceu. Eu não estou aqui para dizer as coisas da minha cabeça. Ele mostrando o que? Completa sujeição, completa submissão ao governo do Pai, completa sujeição e submissão às leis de Deus. Então Jesus fez o que? O que Adão falhou em fazer. Ele resistiu à tentação em Mateus 4, quando com fome o diabo falou assim: transforma essas pedras em pães. Mas ele resistiu à tentação. Por quê? Porque não era ele o que estava importando naquele momento, não eram os interesses dele que importavam naquele momento, mas sim o que? A glória de Deus. Jesus também fez o que Israel falhou em fazer. O que Israel falhou em fazer? Em submeter-se à lei de Deus. É interessante que Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus está dizendo o quê? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então o Senhor Jesus, que é o Filho amado, Ele é o Filho amado em quem o Pai tem todo o prazer. Ele foi como Pai, Ele refletiu a imagem do Pai. Como um filho verdadeiro, Ele começou a mostrar quem Deus é. Ou não foi Ele que chegou para Filipe e disse o quê? Filipe, você quer conhecer o Pai? Eu e o Pai somos um. Essa é a relação do Senhor Jesus Cristo com Deus. Essa relação que Adão jogou fora, essa relação que Israel não fez questão de manter, preferiu os deuses, preferiu os ídolos, preferiu buscar seus próprios interesses e desviou-se da glória de Deus. Jesus é que é santo como o Pai, Jesus que é perfeito como o Pai. As ordens que foram dadas a nós no Velho Testamento de Levíticos: sede santos porque eu sou santo. O homem não conseguiu, Cristo Jesus conseguiu. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O homem não conseguiu, o Senhor Jesus Cristo conseguiu. Ele é a imagem do Deus invisível, está em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está em Hebreus 1:3. Percebam, Cristo Jesus, Ele pôde e Ele é a manifestação da glória de Deus. E nós, não. O Senhor Jesus, irmãos, reflete plenamente a imagem do Pai, a sublimidade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de quem Deus é. E nós não. Mas é por isso que Jesus Cristo não veio aqui para ser modelo, para ser exemplo. Ele não veio para ser modelo para nós, exemplo para nós, do que? De como você deve refletir a glória de Deus. Não, porque Ele chegou nesse mundo e Ele estava diante de quê? De homens totalmente depravados, pecadores, malignos, que não podiam refletir essa glória. É por isso que Ele veio não só para refletir a glória do Pai,
mas também para morrer por aqueles que haviam herdado essa corrupção de Adão e não se sujeitavam ao governo de Deus. Ele veio para desfazer a vergonha que Israel fez com respeito ao nome do Senhor, por não se sujeitar à sua vontade. Então o Senhor Jesus redimiu o quê? Não só a imagem de Deus, mas Ele veio para redimir quem? O seu povo. Ele redimiu a imagem de Deus corrompida por Adão, quando ele se sujeita ao governo do Pai. Ele redime a imagem de Deus corrompida pela vergonha que Israel fez. Como? Sujeitando-se à vontade do Pai. E é assim que ele reflete a glória de Deus. Mas ele não para por aí. Ele também reflete a misericórdia de Deus e o amor de Deus, ao morrer na cruz em favor de pecadores miseráveis como nós. Esse é o ponto. Ele também refletiu a gloriosa misericórdia e o sublime amor de Deus ao morrer na cruz por nós. Ele sofreu a penalidade da culpa que era nossa. Nós fomos rebeldes transgressores e ele morreu a seu tempo por quem? Por nós. Nós que merecemos o quê? A punição. Nós que merecemos o quê? O inferno. E é por nós que ele ora. Em João 17, ele ora por quem? Por nós. Ele roga por quem? Por nós. É esse bendito sacrifício, irmãos, que já vinha sendo anunciado desde Gênesis, quando nós vemos o quê? Um animal sendo morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. Depois, Abel oferecendo o melhor do seu rebanho. Depois, um carneiro preso entre os arbustos, que foi morto no lugar de quem? De Isaque. Depois, José sendo oferecido como um sacrifício e vendido por seus irmãos, e se tornando depois o que? O mediador para o benefício da sua família. Nós vemos o que? Um cordeiro morto, cujo sangue era passado na verga das portas. Para quê? Para salvar os primogênitos. Nós também vimos milhares e milhares de cordeiros sendo mortos, sendo desnucados pelas famílias israelitas que iam cultuar o Senhor no tabernáculo em Israel. Nós também vemos o que? Os sacrifícios anuais, todo ano, o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos. Para quê? Tudo apontando para Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Além das diversas profecias apontando para Cristo Jesus. E esses diversos símbolos, esses diversos tipos, nós também lemos em Isaías 53:5. Vamos abrir juntos. Isaías capítulo 53, verso 5. Então, além dos diversos símbolos, além dos diversos tipos que nós vemos nas Sagradas Escrituras, nós também temos o que? Profecias mostrando, apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se entregou por nós, ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Para quê? Para que depois imputasse sobre nós o que? A sua justiça.
Ele se entregou por nós, para fazer o quê? Para estabelecer o quê? Uma nova aliança no seu sangue, como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Ou seja, Ele reconciliou-nos com Deus. Ele destruiu aquela inimizade, tirou-nos de debaixo da ira de Deus, porque Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus. Todo o inferno que era nosso foi lançado sobre Ele, e com isso Ele reconcilia-nos como um bendito mediador. Reconcilia-nos com quem? Com o Pai, como está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. E uma vez nós reconciliados pelo sangue de Cristo, nós fomos recebidos na família de Deus, e nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. Em João 1,12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora novamente, como filhos de Deus. Por que eu digo novamente? Porque em Adão, quando fomos criados, Adão foi criado como um filho de Deus. Ele sim era o filho de Deus, criado de uma maneira totalmente distinta dos demais seres, feito pela mão de Deus, esculpido por Deus, e cujo fôlego de vida foi colocado em suas narinas. Ele era o filho de Deus, mas ele se corrompe, e Deus faz o quê? O expulsa. Israel é chamado como filho de Deus. Israel faz o quê? Não se sujeita às leis de Deus. Deus faz o quê? Vem o Senhor Jesus Cristo como o quê? Filho de Deus. Esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Depois dele, ou melhor, nele, somos reconhecidos agora como o quê? Filhos de Deus. O que o mundo diz, todo ser humano é filho de Deus, mentira. O que está falando aqui é o seguinte: todos aqueles que o receberam, por meio do quê? Da fé, esses recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E interessante é o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é isso? Agora há um poder. Um poder para quê? Para se sujeitar ao governo de Deus. Um poder para quê? Para obedecer às leis de Deus. Esse é o ponto. A nós como filhos agora Ele concede o que? O seu Santo Espírito. Em Gálatas 4:6 diz: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o quê? O Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Há o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que clama o quê? Abba, Pai. Nós reconhecemos agora Ele como Pai, e o nosso desejo agora é fazer o quê? Refletir a imagem do Pai. Tal Pai, tal Filho. Esse é o ponto. Em Cristo Jesus, esses muitos filhos agora podem refletir a glória do Pai que está nos céus. Em Jesus Cristo, eles podem manifestar o caráter e a semelhança e a imagem do Deus vivo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que foi agradável ao Pai em todas as coisas. Nós podemos ser hoje o que? Pacificadores, como diz em Mateus, no Sermão do Monte. Por quê? Porque Deus fez, por meio de Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo fez a reconciliação entre nós e o Pai. Ele é o nosso pacificador. Em Cristo Jesus agora nós podemos o quê? Amar nossos inimigos. Por quê? Porque foi Jesus que deu a sua vida por nós quando nós éramos o quê? Inimigos dele. Então em Cristo podemos sim amar os nossos inimigos. É desse modo que refletimos a glória do Pai.
Nós podemos hoje o que? Amarmos uns aos outros. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus Cristo que amou-nos e nos ama, e diz que devemos o que? Amarmos uns aos outros. Em João 13:34, é em Cristo Jesus, irmãos, que nós somos feitos agora com a divindade. Em João 17, Jesus ora, pedindo a Deus o que? Que fôssemos feitos com Ele, assim como Ele é com o Pai. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e temos nós. O Pai e o Filho são e o Filho pede ao Pai o quê? Que sejamos feitos com o Filho. Se somos com o Filho, somos com o Pai. Essa é a ligação que temos através de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nos rendemos aos seus pés e cremos no sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, nós somos unidos a Cristo, unidos ao Pai. É por isso que agora nós podemos ser o quê? Perfeitos. Por quê? Porque em Cristo Jesus Ele é perfeito como perfeito é o Pai Celeste. Nós podemos agora ser o quê? Pescadores de homens. Por quê? Porque Cristo Jesus veio aqui para nos pescar, nos conquistar. O Pai o enviou a esse mundo para quê? Para conquistar os seus eleitos. Assim nós também podemos ser enviados, como em Mateus capítulo 28, a quê? A proclamar o Evangelho de Cristo. Então, amados, em Cristo Jesus, o nosso acesso ao Pai foi totalmente aberto, e agora nós somos o quê? Filhos de Deus. E como filhos de Deus, a imagem perfeita do Senhor Deus começa a ser recuperada em nós, e o Senhor começa a fazer o que agora em nós? Quebrantar-nos, humilhar-nos, trabalhar em nosso ser. Para quê? Para que possamos refletir cada vez mais, com maior perfeição, a glória dele nesse mundo. É por isso que agora, com os rostos descobertos, nós contemplamos o quê? A imagem dele pela fé. Vamos abrir em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segunda Coríntios 3,18 diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós estamos nesse período agora, nesse processo de transformação, e quanto mais o Senhor vai nos transformando em santificação, mais nós vamos refletindo a glória de Deus nesse mundo. Esse é o ponto. E o apóstolo João, um pouco mais adiante, ele vai dizer o quê? Que nós refletiremos essa glória em perfeição somente na glória. Ele diz em João, 1 João 3,2: amados, agora somos o quê? Filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós estamos aqui para refletir a glória do Pai. Mas ele continua: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, nós não chegamos ainda no auge, no ápice da manifestação da glória de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Lá na glória, refletiremos com perfeição a glória de Deus. Mostraremos com perfeição quem Deus é, como espelhos lisos, límpidos,
apontados para o sol, nós estaremos refletindo a glória de Deus. Mas e por enquanto, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito: refletir a imagem de Cristo, de Deus, manifestar a imagem de Deus, mostrar quem Deus é, por meio de quem? De Cristo Jesus nosso Senhor, porque sozinhos não podemos, só Deus pode refletir a sua própria imagem. É por isso que o Espírito Santo em nós nos vai tornando cada vez mais o que? Propícios a refletir a glória dele. Então, amados irmãos, nós atingiremos o ponto máximo do reflexo da glória de Deus somente na eternidade. Como Adão, Israel e nós falhamos miseravelmente, Cristo Jesus foi perfeito em tudo. Além disso, irmãos, Ele veio a esse mundo para quê? Para nos salvar. Então Ele não veio aqui simplesmente para refletir a glória do Pai. Ele veio aqui para refletir a glória do Pai e para fazer-nos aptos a refletir a glória de Deus. E é por isso que agora eu falo para vocês, como igreja, nós recebemos o que? A vida dele. Nós recebemos o que? O poder do Espírito Santo. Para quê? Para manifestar o caráter de Deus e a glória de Deus a todos, a tudo e a todos. Então qual é o objetivo nosso como igreja? Manifestar a glória de Deus. O objetivo nosso como igreja não é estarmos aqui, para quê? Para cantar louvores que nos agradam, para ouvir mensagens que nos agradam. Nós não estamos aqui para ocupar funções que nos agradam, para exercer funções que trazem algum benefício para nós. Nós não estamos aqui para ser aliviados, para ser confortados. Nós estamos aqui para nada a não ser o que? Buscar refletir a imagem de Deus, a glória de Deus na nossa vida. Esse é o ponto. É claro que essa transformação vai trazer para nós benefícios. Nós seremos consolados, nós seremos confortados. Nós muitas vezes seremos o que? Pastoreados. Nós seremos o que? Discipulados. Nós seremos o que? Aconselhados. Nós seremos amados pelos irmãos. Amaremos os irmãos. Mas o propósito da igreja não é esse. O propósito nosso como igreja não é esse. O propósito nosso como igreja não é crescermos espiritualmente, não é desenvolvermos-nos espiritualmente. O propósito de Deus é refletirmos a glória de Deus, e para isso Ele vai nos transformando, Ele vai nos levando cada vez mais de glória em glória a poder refletir essa imagem, a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Esse é o ponto. Abram comigo em Efésios capítulo 3, versículo 10. Olha o que fala aqui em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios 3:10 é o resumo do propósito da igreja nesse mundo. Efésios capítulo 3, verso 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, a função da igreja é manifestar a multiforme sabedoria de Deus, não só nesse mundo, mas também na esfera celestial. Os principados e potestades dos lugares celestiais.
segundo o eterno propósito que estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, Deus estabeleceu um propósito em Jesus Cristo. Qual? Manifestar a sua multiforme sabedoria, inclusive no âmbito celestial. Por meio de quem? Da igreja. Nós, como igreja de Cristo, temos a responsabilidade de manifestar a glória de Deus, inclusive a anjos, principados e potestades. Por quê? É por meio da igreja que anjos podem conhecer o que Deus fez através de Jesus Cristo nesse mundo. É por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus pode se tornar conhecida no meio de principados e potestades. Por quê? Porque em Cristo Jesus que nós temos a ousadia e o acesso com confiança, mediante a fé, para fazermos isso, manifestar a glória de Deus nesse mundo e nas hostes celestiais. Então, amados irmãos, estão vendo qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito nosso como igreja? É o que? Manifestar a glória de Deus. Para manifestar a glória de Deus, Deus está fazendo o que conosco? Transformando-nos, dia após dia, a imagem de Cristo Jesus. É desse modo que nós vamos o que? Refletir a glória de Deus. Muitas vezes nós buscamos santidade para o nosso próprio benefício. Muitas vezes nós buscamos piedade para o nosso próprio benefício, sendo que a santidade, a piedade são meios que Deus ordenou a nós. Para quê? Para que a glória dele seja refletida e não a nossa. Amém, irmãos? Esse é o ponto, amados. Esse é o ponto fundamental do propósito da igreja. Então, se nós já cremos no Senhor Jesus Cristo, voltemos-nos, irmãos, voltemos-nos, arrependamos-nos diante do Senhor e voltemos-nos a esse propósito inicial. Qual? Manifestar e refletir a glória de Deus. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se de seus pecados, volte-se para Ele e saiba que o seu pecado maior é o que? Não refletir a glória de Deus. E é por isso que você vai ser o que? Condenado. Então, converta-se, volte-se ao Senhor Jesus Cristo, arrependido, contrito, abatido, para que você seja o que? Em Cristo Jesus, seja capacitado a refletir a glória de Deus. Amém, meus queridos? É por isso que Deus, por meio de Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, Ele está o que? Nos mortificando. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Não tem como nós refletirmos a glória de Deus enquanto nós estivermos muito vivos, muito de pé. Não há essa possibilidade. É por isso que Jesus fala assim: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é símbolo de morte diária, e siga-me. Se não houver morte, não existe glória para Deus. Se nós não morrermos em Cristo Jesus, não há glória para Deus. Vamos curvar nossas cabeças, meus irmãos. Ó Pai, quão maravilhoso Tu és, ó Deus, e quão miseravelmente pecadores nós somos. Pai, perdoa os nossos pecados, meu Deus, pois quantas vezes, ó Pai, temos feito, meu Deus, das Tuas verdades, dos Teus meios de graça, ó Pai, meios para beneficiarmos a nós mesmos, meios para trazer glória para nós mesmos. Senhor amado, sonda os nossos corações, ó Pai, e revela a imundícia que há aqui dentro, meu Deus, pelo modo, ó Pai,
como muitas vezes evangelizamos as pessoas buscando a nossa própria glória. Oramos a Ti, ó Deus, buscando a nossa própria glória. A gente vem à igreja muitas vezes, ó Pai, buscando a nossa própria glória, o nosso próprio benefício. Tem misericórdia de nós, ó Pai, trabalha em nossos corações. Mostra-nos, ó Deus, que o propósito das nossas vidas é manifestar a glória do Teu santo nome, é refletir a imagem da Tua soberania, do Teu governo. Humilha-nos, ó Pai, na Tua presença, quebranta-nos, Senhor. E que agora, ó Pai, nesse momento que teremos da Tua santa ceia, da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos nos lembrar, ó Pai, de que essa obra magnífica do Senhor Jesus Cristo em nosso favor foi realizada, ó Pai, não somente para nos salvar desse mundo vil e desprezível, mas foi realizado, ó Pai, para refletir a glória do Teu amor, a glória da Tua misericórdia, meu Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, Deus, que possamos ver na obra de nosso Senhor Jesus Cristo uma obra, ó Pai, não humanizada, ó Pai, uma obra que visa reconhecer somente o benefício nosso da salvação. Não, que possamos ver na obra de nosso Senhor Jesus Cristo o precioso propósito dele, que foi manifestar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, não somente para esse mundo, mas também para as hostes celestiais. Que nós possamos cumprir, ó Pai, como igreja, esse propósito, sempre tendo em vista, ó Pai, a glória do Teu santo nome. Humilha-nos, ó Pai, na Tua presença, para que Tu sejas glorificado em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.